Olá, Matilde. Obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto MemNews, um projeto de história oral que visa resgatar as práticas do consumo de recepção de notícias dos cidadãos portugueses. E eu gostaria de iniciar, primeiro, falar um pouquinho sobre si, seu nome completo, idade, local de nascimento e seu nível de escolaridade. Obrigado eu pelo convite. Chamo-me Matilde Talhas Fonseca, tenho 18 anos, moro em Milheiros de Poiares, uma freguesia que pertence a Santa Maria da Feira, e estou no primeiro ano de Ciências da Comunicação aqui na Universidade de Fernando Pessoa. E vive com seus pais, Sim, não é? com os meus pais e com o meu irmão. Sim, poderia falar então um pouco sobre seu contexto familiar, né? Nasceu e cresceu nesse lugar e tem irmãos, vive com os pais, avós. Como é esse contexto familiar? Sim, eu nasci em Santa Maria da Feira, no hospital, mas moro em Milheiros, sempre morei em Milheiros e sempre vivi com os meus pais e com o meu irmão, sim. Só tem um irmão? Sim, o mais pequeno. E como descreveria o ambiente que cresceu, assim, em termos social, econômico, cultural? Foi um ambiente bom, nunca me faltou nada, sempre tive acesso facilitado a tudo, portanto... Então, em casa sempre teve televisão? Sim, várias televisões, temos uma em cada quarto. Tinha acesso à cultura, né? Sempre estudou. E como é que foi o seu percurso escolar? Onde estudou? Assim, onde fez a escola? Eu fiz o básico em Milheiros, depois o secundário passei para uma escola em São João da Madeira, porque em Milheiros só tinha até o 9º ano. E pronto, e fiz em São João do 10º até ao 12º e agora estou na universidade, aqui no Porto. E resolveu vir fazer aqui a Universidade em Ciências da Comunicação. Uhum. Por que escolheu o curso? Porque eu quero ser jornalista, já desde pequena que tenho essa ideia. Na parte da comunicação já fez algum trabalho, alguma prática, alguma coisa na área da comunicação ou está a ingressar agora? Só mesmo aqui nas aulas. Sim. Uma vez no secundário, o Porto Canal visitou-nos e eu fiz assim uma espécie de pivô, mas foi uma coisa muito breve, 5 minutos, e depois nem chegou a sair no Porto Canal. Tirando isso, não, foi só mesmo aqui. Então já tem mesmo esse interesse, né? E na sua casa, assim, a sua família, lembra-se se a sua família interessava-se por notícias? Quando era mais jovem, assim, comentava as notícias em casa? Como é que foi o seu primeiro contato com as notícias em casa? Nós sempre fomos fãs de notícias. Eu lembro-me que desde pequena tivemos sempre as televisões ligadas e comentávamos sempre as notícias. Ainda hoje faço isso, por exemplo, à hora do almoço com a minha mãe, ou mesmo durante o dia eu vejo uma notícia, às vezes nas redes sociais e digo-lhe, outras vezes é ela que vê no jornal e me diz e pronto, fazemos o cruzamento de informações. E qual tipo de notícia que costumam assim, comentar? Assim, É mais as criminais. Nós gostamos de ver nos 2 às 10 a crónica criminal e pronto. E são sempre as piores notícias, nunca são aquelas boas. E o primeiro contato que teve com as notícias mesmo foi pela televisão? Sim. E jornais, revistas, costumam ter em casa? Revistas nós costumamos ter, mas é mais para ver a parte da novela. As coisas de entretenimento. Sim. Os jornais, quando o meu avô era vivo, ele tinha sempre o hábito de comprar jornal todos os dias, íamos para a praia e víamos os jornais. Agora não, agora é só mesmo revistas. E assim, tem alguma memória de algum locutor de rádio, pivô, que tem marcado assim, que sempre costuma acompanhar na televisão? Na rádio, a minha mãe é fã da RFM, portanto Pedro Fernandes ou qualquer um da RFM. Pivô, temos a Tiziana Xavier, lá está dos 2 às 10, e o José Alberto Carvalho. Sempre que eu fui crescendo, ligava à televisão e dava sempre na TV e o José Alberto Carvalho. Então, televisão, rádio e jornal eram coisas também que tinham em casa, sempre. Sim. Costumava ter contato. E houve algum momento, assim, que começou a se interessar mais pelas notícias? Eu acho que com as redes sociais, pronto, chegava-me mais informações e eu comecei a seguir o Jornal de Notícias e pronto, e outras... Creio que isso tem a ver também, depois que você ingressou na universidade, também aumentou mais essa questão sim, de estar claro. Acompanhando? Antes eu sentia que já tinha, pronto, essa vocação de, ok, tenho que ver notícias e já tinha interesse. Depois de estar na universidade e estudar o que são as notícias, como fazer uma notícia, sim, o meu interesse aumentou. E você consegue situar no tempo, mais ou menos, quando que foi isso? Que você começou a pegar mais, assim, com que idade, depois... Eu acho que se calhar no meu 7º, 8º ano. Lá está, quando criei o Instagram pela primeira vez, pronto,
Bom, então tem redes sociais. Quais redes Sim. sociais tem? Tenho o WhatsApp, o TikTok e o Instagram. E costuma aceder às notícias pelas redes sociais? Sim, só pelo Instagram. De vez em quando no WhatsApp a minha madrinha ou o meu pai mandam-me uma notícia, mas é raramente. Aquelas notícias que tem no status do WhatsApp, já chegou a seguir alguém ali? Não. São aquelas às vezes do Facebook. No Face. E no Face costuma ver as notícias no feed ali, quando Não, eu aparece? não tenho Facebook. Não tem Face? Não. E no Instagram, como é que faz para aceder? Segue, assim, os meios de comunicação? Sim, sigo a revista da MAG, o Público e o Jornal de Notícias. E tem algum influencer que você segue também, que vá ali, podcasts, alguma coisa assim no YouTube? Sim, mas é de entretenimento, Mas não entretenimento, é informativo. notícia, informativo não. E assim, costuma, por exemplo, se vai a uma biblioteca ou se está num café, tem algum jornal, alguma revista, costuma pegar, dar uma folheada, tem Não. curiosidade? Não, é mais pra... Agora já nem se vê muitos jornais nos cafés, pelo menos eu falo por mim. E rádio, como é que é a sua relação com rádio hoje? Rádio eu ouço, sim. Ainda hoje de manhã a minha mãe para me trazer para aqui, no carro ouvimos Mas sempre é no rádio. carro? Sim. E quais as emissoras que costumam? É a RFM. RFM. A RFM, a Mega Hits, a Comercial, depende muito da música que esteja a dar. Pronto. Agora, esse último fato que aconteceu do apagão, teve acesso ao rádio ou nem por isso? Não, por acaso não. Eu quando era pequena tinha os rádios, entretanto deixaram de funcionar, nunca mais ligamos a isso, mas agora com o apagão já decidimos que temos que voltar a comprar um rádio de pilhas, porque tem que Vimos ser. quanto é importante, Sim. não é? E quando era criança, assim, via notícias na televisão, quando era mais jovem, assim, programas de telejornal, programas de documentários, assim, lembra de algum que acompanha até hoje? É assim, eu sempre vi o telejornal à noite. A minha mãe tem uma espécie de ritual que é, temos que jantar cedo, por volta das 7h30, ou começar a jantar por volta dessa hora, para depois arrumarmos a cozinha e ficarmos todos na sala a ver o telejornal. Pronto. Às vezes que só vejo um bocado, outras que vejo o jornal todo. E qual o telejornal que vê na RTP? Na TVI. TVI, o que mais assiste é TVI. Sim. E seus hábitos de consumo foram mudando ao longo do tempo? Ou teve idas e vindas? E acredita, como é que descreveria os seus hábitos? Desde a hora que acorda até a noite, assim, como é que faz para estar informada? É assim, de manhã eu vejo nas redes sociais, às vezes no metro, pronto, eu vejo nos stories e vejo algumas notícias, e depois à noite é através da televisão, no telejornal. Então, assim, a televisão é mais para quando está assim, a comer no jantar? Sim, à hora das refeições. Nas horas das refeições tem esse hábito, né? E rádio no carro, já falou. Os programas de televisão. E se lembra de ter algum momento de ter deixado de ter esses hábitos, assim? De ter ficado muito tempo sem aceder às notícias, sem assistir televisão, alguma coisa assim? Não, porque a minha mãe sempre comentou as notícias comigo, ou a minha avó, quando havia assim uma mais escandalizada, pronto, comentava, então não. Nunca Mas você acha que esse consumo, ele mudou ao longo do tempo? Se calhar agora é mais. Também sou maior, percebo as coisas melhor do nosso país. Pronto, quando era mais nova, quando havia assim um crime ou assim, eu percebia, mas pronto, às vezes também não prestava tanta atenção como agora. Então, você acha que a internet foi responsável por essas mudanças, assim, de estar mais assídua? Facilitou? Sim, influenciou, sim. Influenciou. Então, tem noção da desinformação, das fake news. Sim. E costuma ler, por exemplo, notícias, se alguém te manda por WhatsApp, assim, costuma abrir? Como é que é feito esse tratamento da informação? Sim, eu vejo a notícia, é assim, tem notícias que nós olhamos e de cara são falsas, através do título ou das imagens, ou até mesmo a própria forma da notícia estar escrita. Pronto, nesse caso, o que eu costumo fazer é pesquisar o mesmo assunto da notícia no Google, e se eu vir que várias agências publicaram o mesmo assunto, à partida é credível. Se vir que só há uma notícia ou duas, que é extremamente raro, não é? Hoje em dia, pronto, aí desconfio que é fake news. E tem assédio polígrafo, por exemplo, o público, assim, para ver, confia nessas... Sim, confio. Nessas informações. E, bom, então, a hora que acorda, costuma mais ver, no caso, os stories, ver o que está acontecendo, mas Sim. no caso, na internet, né? O rádio vai escutar quando está no carro e a televisão mais quando está
No jantar, né? À noite a comer, pronto. E compra algum jornal, revista, alguma coisa? Não. Não, a revista lá está, é só mesmo para ver a parte das novelas ou alguns mexericos. Jornal, não, já não compro. E assina faz alguma subscrição digital, alguma coisa? Antes tinha do Observador, mas agora acho que já não tenho. E recebe boletins, newsletter no seu e-mail, assim, informativo de notícia, alguma coisa? Não. Não recebe também. Podcasts e videocasts no YouTube, escuta? Informativos, não, é só Não, de só entretenimento. do... já disse isso. Videocasts, telejornal já falou que lê, acompanha as notícias na internet e já começou logo, assim, a ter telemóvel com quantos anos, assim, que já começou a... Lembra-se? Oi, não sei Foi ao certo cedo. que idade é que tinha. É assim, eu quando era pequena, eu queria o tablet para jogar jogos, era só essa a minha preocupação. O telemóvel, creio que foi, sei lá, por volta dos 12, 13, não sei, não foi muito cedo, mas também não foi muito tarde. Sim, mas já pegava o telemóvel e já começava mais, era, no caso, iniciou mesmo para entretenimento, né? Sim, sim, as redes sociais, quando começou desculpa, as notícias foi só depois. E tem algum aplicativo, usa algum aplicativo de e-mail jornalístico no seu telemóvel? Não. Não tem nenhum aplicativo para aceder às notícias. Como é que faz para aceder? Vai no Google mesmo ou vai só pelo Instagram? Pelo Instagram, Pelo sim. Instagram mesmo. E redes sociais não tem Facebook, nem X também não, né? Não uso X. E costuma ir assim diretamente no site das emissoras, dos meios, dos mídias, assim, ou não? Não, vou só de chegou a vez em ver? quando há uma notícia, pronto, assim mais diferente, mas não. E assim, recorda-se de alguma notícia que tenha te deixado muita impressão, assim, que tenha impactado a tua vida? Oi. Alguma notícia, assim, não sei, a guerra da Ucrânia, o Covid, coisas assim que se passaram, que Sim. sentiu a necessidade de estar acompanhando mais de perto. As guerras eu acompanhei bastante, mas também aqueles casos, por exemplo, daquela menina que foi morta em Mortosa. Pronto, quando são casos assim mais de crianças, pronto, eu gosto de acompanhar mais. E esses no passado e agora recentemente, tem também algum caso assim que desperta mais interesse, que tenha acompanhado? Aquele caso do influencer, do Tiago Grila, pronto. Também tem acompanhado quando são Sim. coisas... E costuma acompanhar acontecimentos também internacionais, seguir alguma coisa na língua inglesa, procura ver notícias também internacionais ou se interessa mais por aqui? É mais por aqui. E esses acontecimentos, assim, por que acha que é importante acompanhar, assim, e ter esse interesse? Acho que é importante para nós conseguirmos perceber, primeiro, como está o nosso país, cá, e para podermos comparar a realidade dos outros países e sabermos como é que estão as coisas pelo mundo todo. E ao longo da sua vida, assim, com relação ao impacto, né, da comunicação e das notícias no passado e no presente, ao longo da sua vida, qual que foi o meio de comunicação que você pode descrever que mais te marcou? Né? O jornal, revista, rádio, televisão, internet, e por quê? Acho que é jornal. Porque o telejornal, parecendo que não, eu acho que é o que está ali mais em contacto connosco. Nós ligamos a televisão e tem ao meio-dia, tem à noite, e como não é 10 nem 20 minutos, sinto que ao vermos o telejornal ficamos a saber de tudo e pronto. E acredita que a forma como os meios de comunicação transmitem as notícias afetam a maneira como você recorda os acontecimentos? Claro, sem dúvida. Isso. Por exemplo, a CMTV é um jornal que aquilo, se for preciso, está a tarde toda a falar só sobre um tema. Uma pessoa até às vezes fica farta de estar sempre a ouvir o mesmo. Portanto, sim, acho que isso molda muito a nossa forma de ver as coisas. Então, acredita que as notícias são importantes? Sim. Por que é importante acompanhar esses meios? É importante para nós conseguirmos compreender o que nos rodeia. E temos sempre que andar bem informados, porque é o nosso país, nós temos que saber o que é que se passa em Portugal, como lá fora, somos humanos, faz parte. Você acha que a sociedade ela se beneficia das notícias? Sim, claro, senão nunca íamos saber, se não fosse a rádio ou o jornal, nós raramente íamos saber o que é que se passava naquele sítio ou o
o que é que se iria passar, não é? E na sua opinião, você acha que mudou essa questão, por exemplo, houve mudanças entre o que era noticiado quando era mais jovem e hoje? Você acredita que mudou alguma coisa? Sim, acredito que agora os jornalistas são melhores qualificados, as notícias também são tratadas de forma diferente, portanto eu acredito que agora o jornalismo é um jornalismo melhor do que era antigamente. E como vê, assim, por exemplo, os mais jovens, né? No caso, as crianças e adolescentes, você acha que eles têm, assim, essas gerações mais novas, eles têm uma outra percepção de ver as notícias, de acederem? Sim, eu acho que agora as crianças e os jovens não têm muito interesse em ver o telejornal. Alguns veem porque se calhar os pais obrigam, mas a percepção deles das notícias, lá está, através das redes sociais. Ou porque um youtuber falou de algum caso, ou, por exemplo, nas pessoas que ligam muito ao desporto e ao futebol, quando são questões futebolísticas, pronto, ficam a saber por causa disso. E acha que os formatos hoje estão a acompanhar essa geração nova ou precisaria de inovações, por exemplo, nos formatos para que atraia esse público mais jovem e tudo? Sim, eu acho que os formatos estão a mudar, porque claramente que o nosso mundo mudou e que agora temos a era digital, mas acho que sim, que se estão a adaptar bem, porém, se calhar, alguns meios jornalísticos deveriam apostar mais nas redes sociais, a fazer posts ou até no TikTok a fazer pequenos vídeos de debates ou assim, pronto, partes mais polémicas, porque lá está, as pessoas estão constantemente com o telemóvel na mão e é muito mais fácil ficarem a saber através do telemóvel. Acredita, sim, que os formatos, por exemplo, dificilmente um jovem consegue assistir, por exemplo, um telejornal de 1 hora e tal. Sim. Teria que inovar na questão dos shorts vídeos, fazer um formato mais atrativo, que nem a BBC tem feito, alguns outros meios de comunicação que colocam ali um jornalista jovem e colocam as principais trends do dia, fazem aquele resumão, não é, das notícias. Acredita que isso poderia atrair mais também os jovens? Por exemplo, na RTP eles têm uma rúbrica de 1 minuto verde, em que falam sobre as questões ambientais. Eu acho que deveria haver esse minuto, ou 5 minutos que fosse, por exemplo, na RTP, na SIC, mas a falar das questões mais polémicas ou mais importantes da semana. Por exemplo, nós agora vamos a eleições. Eles poderiam explicar aos mais novos o que é um partido, ou o que é que cada partido faz, sempre palavras trocadas por miúdos, porque as pessoas muitas vezes, ok, vamos a eleições, mas nem tentam... Uma boa ideia, né? Uma linguagem mais acessível, inclusiva, mais fácil, acessível para os jovens que estão mais habituados com a internet, né? Que é tudo muito mais ágil, não é? E essa relação, assim, então, assim, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Acredita? Sim. Confia? E nas notícias também elaboradas por eles, acredita que quando assiste tem confiança? Sim. E essa relação de confiança, ela aumentou, diminuiu ou não? Eu acho que aumentou. Antigamente as notícias não eram tratadas da mesma forma que é agora. Por exemplo, se uma notícia sai de um meio que nós temos confiança, da SIC, da TVI, da RTP, nós confiamos cegamente, não é? E se a notícia estiver errada, que à partida não está, eles depois podem vir a desmenti-la. Portanto, sim, tenho confiança. E assim, como disse, usa vários meios de comunicação para se manter informada, né? Como jornais, revistas, rádio, televisão. E que razões pode dar para acompanhar cada um desses diferentes meios? Assim, por exemplo, na sua opinião, é importante olhar vários meios, ou seja, seguir vários, ou basta um ou dois e já consegue... Não acha que é importante seguir vários para poder tirar uma conclusão, ou basta seguir um ou dois que também se torna muito repetitivo, que acaba que o conteúdo se repete? Assim, qual a percepção que tem disso? Assim, eu acho que o conteúdo se repete. Quando são assim notícias mais escandalosas, claramente que a TVI, a SIC, a RTP, a SIC Notícias, toda a gente vai falar do mesmo. Agora, a variedade é importante. Quantas mais notícias, mesmo que seja de forma diferente, nós consumirmos, melhor é para nós constituirmos uma opinião.
E tem consciência da ideologia que às vezes algumas emissoras possam estar, por exemplo, dando mais espaço para certos tipos de partidos, questões de esquerda, direita, alguma coisa assim? Conseguem identificar essa? Sim, não tanto na política, mas mais na parte do futebol e do desporto. No desporto, sim, dá para perceber essa inclinação. Essa inclinação do que tem, não é? E nunca viveu em diferentes contextos geográficos, né? Sempre viveu aqui em Santa Maria da Feira, não é? Mas acredita que pessoas, por exemplo, que vivem, já deve ter viajado para o interior, para algum lugar assim, conhece, mas acredita, por exemplo, que as pessoas que vivem na aldeia, que está mais para o interior do país, sente que o acesso às notícias é diferente do que aqui? Há uns anos, sim. Agora não. Agora acho que estamos todos muito bem interligados e na aldeia, se não houver a rádio ou a televisão, há sempre um amigo que ouviu de outro amigo ou que liga para aquele e as pessoas comentam, portanto, ficam sempre a saber. Mesmo aqueles que são mais velhos, tem sempre ali um familiar que tem acesso à internet que acaba Exatamente. por ajudar com acesso à informação, não é isso? E como vê a evolução? Como que a Matilde vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até agora? Acha que evoluiu? Acha que precisa evoluir mais? Acho que evoluiu, mas que pode evoluir mais para chegar ao jornalismo de como se faz lá fora, na BBC News e assim. Mas não está mal, já esteve bem pior, não é? Sim, já tem notado diferença, né? Bom, agora a gente vai entrar um pouco nas questões na representação de gênero, né, nas notícias. E eu queria que a Matilde me dissesse como você percebe a representação das mulheres nas notícias? Assim. Eu acho que há uns anos havia muitas menos profissionais a trabalhar. Hoje em dia já vemos muita mais variedade, já se vê homens e mulheres. No entanto, na parte desportista, eu acho que ainda vemos muito o público masculino e não muito o público feminino. Então, acha que, principalmente no desporto, que ainda Sim, falta representação. Falta representação, né? E sente que as notícias abordam temas relevantes para mulheres jovens em Portugal, por exemplo? Sim, mas eu acho que são temas maus. Por exemplo, quando alguém é violada ou quando alguém aborta. Não são, assim, temas muito felizes. Assim, deveria, assim, por exemplo, creio que falta notícias sobre profissionais, sobre coisas profissionais, sobre estudos, sobre coisas assim mais aprofundadas, não é? E já se sentiu assim subrepresentada ou mal representada em alguma cobertura nacional, assim, cobertura noticiosa, que tenha visto assim, falar, nossa, mas parece que eles estão falando somente diretamente para os homens e eu não sinto assim incluída. Não. Creio que isso está equilibrado. Sim. Tem que a linguagem que eles utilizam assim são uma linguagem para todos. Sim. E acha que os mídias noticiosos portugueses dão espaço suficiente para as vozes femininas, por exemplo, sobre questões femininas? Sim, mas as notícias que saem nos jornais têm sempre que passar por alguém, não é? Se essa pessoa disser que não quer, pronto, depois é mais difícil que as notícias saiam cá para fora. Mas falou do aborto, falou dessa questão de violação, né? Que é quando surgem mais nessa questão. Então, creio que assim, o espaço que eles dão mais tá ligado mais ao lado negativo em termos de... Sim, a crimes. De crimes, né? Mas poderia, por exemplo, ter mais... E como vê, falou no desporto que é pouco, mas e como vê assim na televisão, por exemplo, das mulheres jornalistas? Na televisão eu acho que está bem distribuído, sim. Cada vez no telejornal vemos mais jornalistas. Acho que está bem equilibrado. Sim. Pronto. Então, aqui já seguindo já para concluir, pode me dizer se acredita que o jornalismo hoje, ele cumpre o seu papel na sociedade? Mais ou menos como que fazia no passado e hoje? Sim. Acredita que ele cumpre, a fazer o seu trabalho? Sim, ele cumpre bem. Cumpre bem o papel. E gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão como vê o jornalismo, né, e o consumo em Portugal? Acho que toda a gente deveria ter interesse em consumir mais notícias e tentar ficar, pronto, à beira dos pais, a ver o telejornal, nem que seja 10 minutos por dia, porque é importante para nós percebermos
a realidade em que vivemos. Para entender o mundo e as notícias. Exatamente. E estar bem informado. Matilde, olha, muito obrigada pela sua participação. Sua entrevista vai ser tratada, vai estar disponível no YouTube. E eu agradeço muito por ter se disponibilizado para a entrevista. Muito obrigada. Obrigada.